Era um dia comum quando fui visitar a casa de um conhecido meu. A casa era enorme, muito bem decorada, tudo brilhando e organizado como em revistas de luxo. Mas, mesmo com toda aquela beleza, havia algo estranho no ambiente, um silêncio pesado, como se faltasse algo importante ali. Enquanto eu estava sentado na sala, ouvi de repente o choro alto de um bebê vindo de um dos quartos. O som era tão intenso que parecia carregar um pedido de ajuda. Curioso, levantei-me devagar e olhei em direção ao corredor. Foi então que vi a babá, Sara, segurando o bebê nos braços. Ela o balançava com cuidado, tentando acalmá-lo. Seu rosto mostrava preocupação, mas também carinho. Ela falava baixinho com a criança, como se cada palavra fosse um abraço. Era nítido que ela não estava apenas trabalhando, ela realmente se importava. O bebê, porém, continuava chorando, agarrando a roupa dela com suas pequenas mãos. Sara então começou a andar lentamente pelo quarto, tentando dar mais conforto. Ela o apertou contra o peito com delicadeza, como uma mãe faria. De repente, o som de passos rápidos quebrou aquele momento. A mãe da criança, Alia, entrou no quarto com o rosto fechado e os olhos cheios de irritação. Antes mesmo de entender a situação, ela levantou a voz de forma dura. Eu te pago só para trocar as fraldas, não para fazer tudo isso. Aquelas palavras cortaram o ar como uma faca. Eu fiquei parado, sem reação. Sara congelou por um instante. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela tentou manter a calma. Com a voz baixa e respeitosa, respondeu: Senhora, o bebê estava chorando muito, eu só tentei acalmá-lo. Mas Alia não quis ouvir. Eu não quero explicações. Ela interrompeu com impaciência. Fique no seu lugar e faça apenas o que foi contratada para fazer. O quarto ficou em silêncio por alguns segundos, mas não era um silêncio tranquilo, era pesado, desconfortável. Eu senti um aperto no peito ao ver aquilo. Não era apenas uma bronca, era falta de humanidade. Sara abaixou a cabeça, segurando o bebê com ainda mais cuidado, como se tentasse protegê-lo não só do choro, mas também daquele momento duro. Mesmo magoada, ela continuou balançando a criança, ignorando suas próprias lágrimas. O bebê, aos poucos, começou a se acalmar em seus braços. O choro diminuiu, dando lugar a pequenos soluços. Era como se ele sentisse que, ali, pelo menos alguém estava tentando entendê-lo. Alia cruzou os braços, ainda irritada, observando tudo com frieza. Para ela, aquilo parecia apenas uma questão de trabalho, mas para Sara, era algo muito maior. Naquele momento, eu percebi algo importante. Nem sempre quem tem mais dinheiro tem mais coração. E ali, naquele quarto silencioso, ficou claro que às vezes, quem recebe menos, entrega muito mais. Alguns minutos depois daquele momento pesado, a porta principal da casa se abriu. Era Hansa, o marido de Alia, que havia voltado mais cedo do trabalho naquele dia. Assim que entrou, ele percebeu que havia algo errado. O silêncio não era normal, era um silêncio carregado, como se algo tivesse acabado de acontecer. Ele caminhou lentamente até o corredor e, ao se aproximar do quarto, ouviu os últimos soluços do bebê. Ao entrar, encontrou Sara ainda segurando a criança nos braços, tentando acalmá-la, enquanto Alia estava de pé, com uma expressão fria no rosto. Hansa franziu a testa, olhando de um para o outro. O que está acontecendo aqui? Perguntou com um tom sério, mas controlado. Alia respondeu rapidamente, quase como se quisesse encerrar o assunto. Não é nada, só estava colocando ela no lugar dela. Aquelas palavras chamaram a atenção de Hansa. Ele olhou novamente para Sara, notando seus olhos vermelhos e o jeito quieto, como se estivesse tentando desaparecer naquele momento. Ele se aproximou um pouco mais e disse com calma: Sara, pode me explicar o que houve? Sara hesitou por um instante. Ela não queria causar problemas, mas também não queria mentir. Com a voz baixa, respondeu: O bebê estava chorando muito, eu só tentei acalmá-lo. Hansa então olhou para a criança, que agora estava bem mais tranquila nos braços dela.
Depois voltou o olhar para Alia, como se estivesse juntando todas as peças daquela situação. Por alguns segundos, ninguém disse nada. Então, com um tom firme, mas sem levantar a voz, Hansa falou: Alia, você realmente acha que isso foi errado? Ela cruzou os braços e respondeu um pouco irritada: Claro que foi. Ela foi contratada para uma coisa, não para agir como se fosse mãe. Hansa respirou fundo, tentando manter a calma. E desde quando cuidar de uma criança com carinho é algo errado? Disse ele. A pergunta ficou no ar, pesada. Alia não respondeu imediatamente. Pela primeira vez, parecia sem palavras. Hansa continuou, agora com um tom mais reflexivo. Às vezes, a gente se esquece de que pessoas não são máquinas. Elas não foram feitas só para cumprir tarefas, elas sentem, elas se importam. Ele apontou discretamente para Sarah e disse: Olha para ela. Mesmo depois de ser tratada assim, ela não largou a criança. Continuou cuidando, continuou tentando acalmar. Isso não é obrigação, isso é humanidade. Sarah ouviu aquilo em silêncio. Seus olhos novamente se encheram de lágrimas, mas dessa vez havia algo diferente nelas, um pouco de reconhecimento, de dignidade. Alia começou a baixar o olhar. Seu rosto já não tinha mais a mesma dureza de antes. Era como se aquelas palavras estivessem finalmente atravessando a barreira do orgulho. Hansa então disse algo que mudou completamente o clima. Se alguém cuida do nosso filho com amor, o mínimo que devemos fazer é respeitar essa pessoa. O quarto ficou completamente em silêncio. O bebê, agora tranquilo, encostava a cabeça no ombro de Sarah, como se tivesse encontrado conforto ali. Alia respirou fundo e, com a voz mais baixa, disse: Eu, talvez tenha exagerado. Foi uma frase simples, mas carregada de significado. Sarah não respondeu, apenas assentiu levemente com a cabeça. Naquele momento, algo mudou. Não era algo visível como os móveis da casa ou as paredes, era algo interno, mais profundo. Hansa se aproximou do bebê e o pegou com cuidado. Depois olhou para Sarah e disse com sinceridade: Obrigado por cuidar dele assim. Ela apenas deu um pequeno sorriso, ainda emocionada. E ali, naquele instante silencioso, ficou claro que respeito não se compra, se aprende. E às vezes, uma única conversa é suficiente para abrir os olhos de alguém que nunca tinha realmente enxergado.